Você precisa ser mais fiel. Cada dia que passa, temos homens e mulheres tendo dificuldade de viver de uma forma fiel para com todas as coisas. Não são fiéis ao marido, à esposa, ao patrão, não são fiéis àquilo que Deus chamou cada um de nós para fazermos. Nós precisamos lembrar que o resultado das bênçãos se manifestando ou não na nossa vida é consequência do quão nós somos fiéis a Deus, ao propósito, à palavra, aquilo que Deus espera de nós. Se você for fiel, certamente a bênção vai se manifestar na sua vida. Na mesma medida que se você for infiel, a bênção não vai se manifestar. Não existe varinha mágica, não existe outra forma de fazer. Gálatas é muito claro e diz que tudo aquilo que o homem semear, isso o homem vai ceifar. E eu pergunto para você, você tem sido fiel àquilo que Deus te chamou? Você tem sido fiel naquilo que você precisa para com o seu patrão? Você tem sido fiel ao chamado de Deus para sua vida? Não? Então hoje é um bom dia de começar a mudar coisas na sua casa, nas suas escolhas, na sua mente, no seu coração, para sem dúvida nenhuma poder desfrutar daquilo que Deus tem. Bom dia, gente, que alegria ter vocês aqui, né? Bom dia, tia Simone já está chegando aqui, o Juninho está chegando. Já vamos clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, pessoal, e vamos escrever aí, ó, generosidade. Vamos avançar, tocar a vida das pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre fidelidade, né? Fidelidade que tem sido um assunto cada vez mais escasso. As pessoas elas só são fiéis, né, a si mesmas, ao próprio umbigo. Cada vez mais as pessoas elas não olham para o outro, elas só olham para si. Não sei se você lembra, mas anos atrás as pessoas elas entravam dentro de um relacionamento de trabalho, de vínculo empregatício, e normalmente eles trabalhavam a vida inteira, 10, 20, 50 anos na mesma empresa até aposentar. E depois que eles aposentavam, aí de fato eles iam para um outro lugar para fazer alguma coisa, né? Agora que eles já eram aposentados. Quando nós olhamos para a vida da maioria das pessoas hoje, é totalmente diferente, né? As pessoas ficam 6 meses em um trabalho, elas ficam, ali 5 meses, né? 3 meses, 1 ano, né? Porque as pessoas elas não são mais fiéis como elas deveriam ser. Bom dia, Evelyn, bom dia, Bel, bom dia, escudeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Firme e forte? Preparados para crescer, não é, na palavra do Senhor no dia de hoje? Eu tenho certeza que sim. Eu queria começar desde já lendo um texto, não é, com vocês. Eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar aqui, bom dia, aí, ó, bom dia, povo lindo. Vou colocar aqui, ó, bom dia para os bonitos, né? Aí, eu queria ler um texto com vocês, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Hoje é um bom dia para ler a Bíblia, sabia? 1 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 2, ele vai dizer assim, ó. Além disso, requer ou espera que o dispenseiro seja encontrado fiel. Gente, existe uma expectativa de Deus acerca da nossa vida, da forma que nós iremos nos portar. Deus precisa que eu e você venhamos nos portar de forma fiel àquilo que Ele nos chamou. Deus precisa que fidelidade faça parte da nossa vida. Gálatas capítulo de número 5, em meio a todo o fruto do Espírito que ali, né, é colocado, né, por Paulo, apresentado para nós, está a fidelidade. Algumas versões, como a Revista Atualizada, traz que o fruto do Espírito é a fé. Em outras versões, a Revista Corrigida fala que ali é fidelidade, mas é a mesma palavra, pistes para as duas coisas. Ou seja, Deus olha para a minha vida e para a sua vida e Ele espera que nós venhamos ser fiéis. Fiéis ao quê? Fiéis em tudo. Deus quer que eu e você venhamos ser um homem e uma mulher fiel no nosso relacionamento. Deus quer que nós venhamos ser fiéis ao chamado dele para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos ser fiéis nas nossas contas. Ele quer que eu e você venhamos ter a nossa palavra como sim, sim e como não, não. Que tudo aquilo que eu e você venhamos comprar, nós também venhamos pagar. Mas qual o grande problema? A maioria das pessoas hoje não é fiel. Fala, bom dia, Ju, bom dia, Bel, bom dia, João. Como assim, Leandro? O que você está dizendo? Né? Nunca se viu tanta traição nos relacionamentos. Vou tomar um café aqui, alguém quer? Hoje minha xícara tá cheia. Eu lembro de uma história, né? Talvez você vai lembrar
10 mandamentos, tá lá o povo, não é? Antes disso, orando e falou, pai, por favor, manda um libertador. Deus vai lá, ouve a oração do povo e faz o quê? Manda Moisés. Aí Moisés vai lá, tira o povo do Egito, e aí vai lá, faz todas aquelas coisas que você sabe, passa pelo Mar Vermelho e liberta o povo, e aquele negócio do mundo, aê, Moisés, Moisés, Moisés. Vai lá, todo mundo fica feliz, começa a desfrutar. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, sobe no monte que eu vou te mostrar, porque eu vou trazer algo para você, eu vou revelar algo para você. Moisés vai lá, ele fica de jejum, recebe a tábua dos 10 mandamentos. Na hora que ele volta, o que acontece? Ao invés do povo estar esperando com expectativa aquilo que Deus ia falar para Moisés, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Não é Arão, olha que coisa louca, Arão, que tinha sido ali a boca de Moisés para com o Egito, no Egito, né, ali diante de Faraó, ele pega, já tinha desfrutado de tudo, mas ele para fazer um abençoado, não, ou maldito, né, do bezerro de ouro. Moisés fica louco da vida. Moisés vai lá, pega a tábua e pá, quebra a tábua. E Moisés fala assim, não acredito que vocês estão fazendo isso, né? E vai lá, agora mudaram, né? Abandonaram Deus, viraram as costas para Deus, não acredito. Moisés fica louco. Por quê? Porque, gente, o mínimo era o povo estar sendo fiel àquilo que Deus tinha feito, não é verdade? Olha que coisa doida. Existe uma expectativa no coração de Moisés, por isso ele fica bravo, né? Ele tinha expectativa de, assim como ele foi para receber algo de Deus, assim como Deus foi fiel ao povo para o libertar, existia uma expectativa que o povo continuasse fiel, sabe? E muitas vezes existe essa expectativa no coração de Deus na nossa vida e nós temos quebrado isso, não é? Assim como o povo de Israel quebrou. Nessa manhã eu quero falar algo para você. Eu e você precisamos ser mais fiéis. Existe uma chamada de Deus na nossa vida. Jeremias 29:11 diz que existem planos, né? Deus pensa acerca da nossa vida. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã. Você tem sido fiel ao plano de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você tem fugido do plano de Deus para a sua vida? A maioria das pessoas dos dias de hoje, elas só são fiéis a si mesmo. Como eu disse para vocês, isso é visto muito no ambiente de trabalho, né? Eu já vi muitas pessoas passando por situações onde elas precisavam de emprego, elas pedindo oração, elas entregando currículo, e aí elas entram no emprego, e aí elas, glória a Deus, né, meu emprego, nossa, meu patrão, oportunidade, e tá lá, né, Deus no céu, patrão na terra. Passa 3 meses, o meu patrão é o diabo, porque não me dá aumento, porque não isso, porque não aquilo, porque não me dá folga no dia que eu quero, e blá, 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 blá. E aí o cara foi contratado para fazer o cara faz a menos, né? O cara só quer fazer cada vez menos, ele só quer ganhar cada vez mais. Sabe o que é isso, gente? Infidelidade. Bom dia, gente. Bom dia, Scarlett. Bom dia, Érica. Bom dia, Vanessa. Todo mundo tá chegando aí. Ou seja, gente, Deus, através do apóstolo Paulo, ele disse, ele espera que nós venhamos ser fiéis. E quando nós falamos sobre essa fidelidade, nós estamos falando sobre todas as áreas da nossa vida. Você precisa aprender a ser fiel ao seu marido e à sua esposa. Quando nós falamos sobre relacionamentos, gente, nós estamos vivendo dias de carência de homens e mulheres fiéis. Cada vez mais nós vemos as pessoas traindo uns aos outros como se fosse algo normal, né? Hoje as músicas que as pessoas cantam é sobre traição. A conversinha, né? Tem um grupo que eu ando às vezes e eu tenho andado menos, né, de bicicleta, né, com alguns grupos. Eu lembro um dia ouvindo a galera conversar, os caras falando como se fosse a coisa mais normal, vendedores que costumavam viajar, e o cara falando, na cidade tal eu pego uma fulana de tal, no outro lugar eu passo no prostíbulo, e eu só olhando, eu falei assim, você é louco, velho, olha aí a mulher do cara em casa, cuidando das crianças, trabalhando, fazendo tudo, e os caras dando risada, não, isso aqui, e aí todo mundo falando como se fosse algo normal. Eu lembro de alguns anos atrás, eu sentado numa mesa de aniversário, não é, com algumas pessoas que eram ímpias, né? Era um aniversário de uma pessoa conhecida da Kelly, e aí chamou a gente para estar lá, e eu olhando, as mulheres assim, os homens daqui, as mulheres numa outra mesa, e eles falando como se fosse mais normal do mundo,
mundo. Não, porque eu traio minha esposa, porque eu isso, porque aquilo lá, não sei o que, a novinha, né? Não sei o que, não sei o que. E eu só olhando para eles, tentando demonstrar que eu não estava gostando, eu não conhecia nenhum deles, eu não ia no meio da festa, né, virar para eles e acusá-los ali e criar algum tipo de problema, não é? Mas de falar uma coisa para você, gente, isso aí é uma atitude reprovável. Ainda que o mundo lá fora possa dizer que traição, infidelidade é algo que tá tudo a ver e tá tudo na moda, eu quero dizer para você que isso não é verdade. Não existe essa questão de meu corpo, minhas regras. Não existe essa questão de felicidade a todo custo. Existem valores e se nós de fato somos cristãos, esses valores precisam ser evidenciados de uma forma ainda maior na nossa vida. Então eu quero falar uma coisa para você, né? E antes de falar, eu quero que você leia comigo. Não é 3 João, deixa eu abrir lá. 3 João, capítulo de número 1. Deus espera fidelidade de cada um de nós. Escreve aqui embaixo, eu sou fiel. Escreve para mim aí, eu sou fiel. 3 João, né, versículo de número 5, ele diz assim, ó: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com seus irmãos, e faça isso também para com os estrangeiros, o qual perante a igreja deram testemunho do teu amor, e fará assim caminhando na sua jornada por modo digno do Senhor. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia está dizendo que nós temos que ser fiéis em tudo que nós vamos praticar, inclusive com as pessoas lá de fora. Paulo, né, querido, o tempo todo nos chama para isso. João está nos chamando para isso. Quando Jesus, em Mateus 5, ele fala que nós somos luz, gente, não tem como um crente ser luz sendo infiel. Não tem como um crente ser luz traindo o marido, traindo a esposa, traindo o patrão. Exatamente isso, né? Nós, como funcionários, precisamos dar o exemplo em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Deixa eu até beber um cafezinho antes que esfria. Sabe, gente, nós precisamos ser mais fiéis. O que foi que você foi contratado para trabalhar, né? Ah, o patrão não está olhando. Não interessa, porque se eu fui contratado para fazer algo, eu vou fazer isso aqui e mais um pouquinho. Todo cristão precisa ser o funcionário do mês, o funcionário do ano, o funcionário da empresa, porque existe uma expectativa em Deus acerca do nosso testemunho. Como nós vamos ser luz tendo atitudes de trevas? Não tem como, gente, sermos luz se nós não estamos fazendo boas escolhas, se nós escolhemos as coisas como o ímpio escolhe, se nós tiramos notas piores do que as pessoas tiram, como é que nós vamos ser padrão? Como é que nós vamos ser exemplo para as outras pessoas? E deixa eu falar uma coisa para você, fidelidade é um hábito. Você pode escrever isso aqui para mim? Declara aí para você, coloca assim, ó, fidelidade é um hábito. Muitas pessoas elas começam a ser infiéis nas pequenas coisas. E porque elas são infiéis nas pequenas coisas, logo elas começam a ser infiéis nas grandes coisas. Você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel às pessoas, você precisa ser fiel a você. Uma vez que você começa a trazer a infidelidade como algo normal, aquilo que você está escolhendo, você vai perceber que a sua casa ela vai desandar. Não, fidelidade é um hábito. E se você começar a ser fiel nas pequenas coisas, se você começar agora a pagar as contas, se você começar a combinar e cumprir, olha que coisa doida. Tem gente que tem o hábito da infidelidade que nunca consegue marcar com alguém um horário e chegar. Chegar atrasado nos seus compromissos é uma demonstração de que você não é uma pessoa fiel. Fiel para com quem? Fiel para com os outros. Sabe, gente, nós precisamos dos detalhes, sermos aprovados. E uma das coisas de sermos aprovados é termos uma só palavra na nossa boca. É fazermos aquilo que nós estamos nos comprometendo a fazer. Tem um texto, né, em Lucas 16, eu vou abrir para você aqui. E esse texto para mim é um texto muito importante, a gente lê muito dentro da igreja, né? Às vezes a gente esquece de praticar, mas ler a gente gosta de ler muito ele.
Ó, se você está chegando aqui, clica nesse aviãozinho aqui, ó, nessa setinha, manda aí para umas 20 pessoas, manda para quem tá aquela bolinha verde aí que tá online, né? Porque as pessoas precisam ouvir isso que a gente está falando hoje aqui. Lucas 16:10, ele diz assim, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Às vezes a gente fala, não é só sobre dinheiro dentro desse texto, mas, gente, a Bíblia está falando sobre essa fidelidade, não é, em todas as áreas. Se você for fiel nas pequenas coisas, se você for fiel, não é, quando você estiver entrando no seu trabalho, você, querido, vai ser fiel quando você crescer. Se você for fiel às suas amizades, aos seus relacionamentos, você vai ser fiel no seu casamento. Eu falo uma coisa no meu livro, no Namoro Fast Food, e eu sei que tem gente que fica louca com aquilo que eu falo lá. E eu digo assim, que se uma pessoa não é fiel a você no namoro, ela não vai ser fiel a você no casamento. Eu falo que uma pessoa que não sabe te respeitar na sua época de namoro, essa aí ela tem um grande potencial de te, ó, colocar um chifre, de te trair, de te abandonar. O louco, pastor, como assim do que você está dizendo? Eu falo, namoro foi feito para terminar, sabe? Se você está em um relacionamento, né, e você percebe que esse relacionamento ele está tendo traição, ele está passando dos limites, você tem que pular fora dele, né? E eu falo disso dentro de um namoro, eu falo isso dentro de uma amizade. Você começou a criar um relacionamento com alguém e já percebeu que essa pessoa mente para você, que essa pessoa ela marca horário com você e não cumpre, que ela fala uma coisa quando você menos espera ela tá fazendo outra, gente. Foge desse tipo de relacionamento. Você precisa procurar pessoas fiéis para estar ao seu lado. Amigos fiéis. Provérbios 17:17, ele diz assim: em todo tempo ama um amigo e na angústia você vai encontrar um irmão. Como eu sei que eu vou poder contar com pessoas no momento da aflição? Se eu sei que eu estou criando relacionamentos com pessoas fiéis. Vivemos um dia, né, em um mundo de pessoas egoístas. Estamos vivendo dias onde cada um só olha para o próprio umbigo. Estamos vivendo dias onde cada um só olha para os próprios interesses. E diante disso é um grande desafio hoje nos relacionarmos, encontrarmos pessoas fiéis. E um grande X para você encontrar pessoa fiel é ser uma pessoa fiel. Lembra que tudo aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Se eu planto fidelidade para com as pessoas, eu também vou encontrar pessoas fiéis. Quando a gente olha, né, o livro de 1 Reis, 2 Reis, a gente vê um pouquinho o Velho Testamento. Gente, no Bíblia é um ano, se você não acompanha, lembra que todo dia, 8 horas da manhã, lá no meu canal do YouTube, né, chama E aí Pastor Leandro Machado, eu vou mandar para você aqui, ó, colocar aqui, ó, E aí Pastor, né, tá, é assim, ó, lá no canal do YouTube. Leandro Machado. Se você entrar lá e você acompanhar, não é todos os dias nós temos um vídeo novo, não é, colocando ali para você ler a Bíblia com a gente. Esse aqui é o canal, tá bom? Do YouTube. E a gente leu 1 Reis, a gente leu 2 Reis, e é muito triste quando a gente vê aquela história. Por quê? Porque aí fala lá, Jeroboão, ao invés de seguir os passos de Davi, foi infiel ao Senhor, levantou os altares de Baal, levantou os profetas de Baal. Aí você vai lá, o sucessor de Jeroboão, ao invés dele olhar e falar assim, meu Deus, deu ruim, meu pai fez uma escolha ruim, a gente perdeu guerras, a gente perdeu terras, eu vou voltar a ser fiel como Davi foi. A pessoa vai lá e segue o que é errado. Quando a gente olha lá 1 e 2 Coríntios, a gente vê que ao invés das pessoas serem fiéis a Deus, o tempo todo elas estavam virando as costas a Deus. E sabe qual foi o problema? O povo de Israel perderam as terras, perderam os bens, perderam tudo aquilo que eles tinham de bom. As suas plantações eles perderam para os exércitos inimigos. E a Bíblia é muito clara em dizer que tudo aquilo que estava acontecendo por causa da infidelidade do povo. Quando a gente vê Joel anuncia e profetiza muitos dias ruins sobre o povo. E eles dizem, porque vocês foram infiéis, porque vocês não guardaram a aliança, porque vocês não foram fiéis àquilo que Deus esperava de vocês, vocês estão colhendo destruição. Gente, quer viver uma vida abençoada? Aprende a plantar fidelidade, porque quem planta fidelidade
colhe dos frutos da fidelidade. Quando a gente fala sobre fidelidade, a gente pode trazer um exemplo prático sobre constância, né? Então você foi lá, está sendo fiel, guardando o seu dinheirinho todo mês lá, que você se dispôs a guardar, os 50 conto por mês. Aí chegou no fim do ano, você tem lá 600 conto. Né? Eu falo para os meninos, guarda lá R$ 100 por mês, que em 1 ano e meio você tem sua carteira de motorista. Mas aí o que a gente prefere? A gente prefere não guardar ou guardar de uma vez só, sabe? Fidelidade, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Fidelidade é igual dieta. Sabe, a dieta que funciona não é aquela que você fica um dia inteiro sem comer. A dieta que funciona é aquela que você traz para a sua vida, você muda pequenos hábitos, muda pequenas escolhas e agora a sua vida mudou. Não adianta você ficar um dia sem comer, porque um dia sem comer não emagrece ninguém. Ó, a prova viva aqui, ó. Eu falo para você, né? Não ter fidelidade nas suas escolhas quanto à comida não vai te emagrecer. Não ter fidelidade na sua vida financeira não vai te enriquecer. Não ter fidelidade no seu casamento não vai, querido, trazer coisas boas. É por isso que nós, como cristãos, precisamos a ser fiéis no pouco. Aprendemos a ser fiéis no pouco. Como assim, Leandro? O que é que eu estou querendo dizer para você? Sabe, gente, se você, né, vê coisas pornográficas, se você entra, né, em grupos do WhatsApp e você acha normal ficar assistindo os vídeos e as coisas tranqueiras que o pessoal manda para você, a infidelidade nos teus olhos vai fazer com que você seja infiel em oportunidades de traição. Lembra, gente, fidelidade é um hábito e é por isso que nós precisamos trazer esse hábito de sermos fiéis o quão rápido nós conseguimos na nossa vida. Bom dia a todo mundo que chegou. Bom dia, Gabriel. Que alegria ter você aí. Saudade do povo de Campina Grande, viu? Que tempo maravilhoso que a gente teve. A Flávia colocou bom dia. Acabei de ouvir a Joyce Meyer falando isso. O que plantamos, iremos colher. Todo mundo que está passando aí, não é? Escreveu aí, ó, fidelidade é um hábito, né? Então, gente, lembra, fidelidade é uma escolha. Eu escolho ser fiel. Fiel no quê? Em tudo. Como a gente está vendo aqui, eu preciso ser fiel nas finanças, eu preciso ser fiel no meu casamento, eu preciso ser fiel na minha alimentação, eu preciso ser fiel em todas as áreas da minha vida. Por quê? No que eu sou fiel, eu colho do resultado. Seja fiel, gente, com o seu patrão. Trabalhe o tanto que você tem que trabalhar e ainda mais. Sabe, não fica, não é, no seu ambiente de trabalho dando miguezinha. Sabe, não fica, não é, falando que você vai fazer uma coisa e fazendo outra. Você não trabalha, não é, porque os olhos do seu patrão estão sobre você. Sabe, um jargão que demonstra a infidelidade das pessoas é aquele jargão que fala assim, que o olho do dono engorda o gado. Não sei se você já ouviu essa frase aí, o pessoal falando, né? O olho do dono engorda o gado. Por quê? A maioria das pessoas só trabalham quando o patrão está olhando. A maioria das pessoas só fazem o que tem que fazer quando elas sabem que ou elas fazem ou elas têm a grande chance de ser demitidas. Gente, você é crente. Crente é fiel. Crente, vamos lá, vamos repassar aqui. Deus tem expectativa acerca da nossa vida. E para que essas coisas se cumpram, nós precisamos ser fiéis. Fiéis no quê? Nos pequenos detalhes. Nós lemos em Lucas 16 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, fidelidade é um hábito. E o quanto antes eu começo a manifestar fidelidade, mais eu cresço na fidelidade, mais isso se torna um hábito na minha vida, mais eu agrado a Deus e mais eu vou ser bem-sucedido. Uma pessoa que te trai na época do namoro é 99% de chance que ela vai trair também na época do casamento. Ah, pastor, mas ele aceitou Jesus. Glória a Deus, aumentaram as suas chances de não ter uma traição. Mas nós sabemos que trair não está ligado com salvação. Trair está ligado com caráter. Trair está ligado com uma escolha. Então, se você se relaciona com pessoas infiéis, é bem provável que você colha da infidelidade. Vivemos em um mundo onde cada um olha para o próprio umbigo e não é fiel ao outro.
Por isso, nós temos um grande desafio, que é nos rodear de pessoas fiéis. Eu gosto de brincar que se você encontrou alguém fiel, você tem que amarrar ele perto de você e falar assim, não vai sair daqui de perto de mim, né? Por quê? Porque, gente, fidelidade, homens e mulheres fiéis, é quase como um bichinho em extinção, né? Tá difícil de achar e quando você acha, você tem que valorizar. Fidelidade é um hábito e ela tem que existir em cada área da nossa vida, nas finanças, no ministério para com o seu chamado, no seu casamento, nos seus relacionamentos. E a fidelidade ela pode ser vista em pequenos detalhes, como uma pessoa que marca um horário com você e ela está lá no horário ou antes. Fidelidade pode ser vista numa pessoa que compra algo e não atrasa o pagamento desse algo. Fidelidade pode ser vista como uma pessoa que se dispõe a fazer algo e ela cumpre com aquilo. E fidelidade pode ser treinada. Escreve aqui para mim. Coloca, fidelidade pode ser treinada. Eu preciso treinar, não é, essa questão da fidelidade, ao ser fiel em tudo. Lembra? Ninguém é perfeito. Nós estamos crescendo, tá bom, gente? Escreve aqui para mim, fidelidade deve ser treinada. Nós estamos aprendendo, nós precisamos praticar essa fidelidade. Fidelidade nos estudos, fidelidade na leitura, fidelidade no aprendizado de algo, fidelidade para com as nossas palavras, fidelidade para com os nossos projetos. É aquela história de fazer com ou sem vontade. Todas as vezes que você depender das suas vontades para ser fiel, eu quero dizer para você que você será uma pessoa grandemente infiel. Por quê? Porque, gente, o nosso corpo não quer fazer o que tem que fazer. O nosso corpo quer, de fato, fazer aquilo que é errado. A nossa carne quer brigar, a nossa carne quer xingar, a nossa carne quer comer, a nossa carne não quer se exercitar, a nossa carne quer deixar para amanhã aquilo que nós tínhamos que começar hoje. É por isso que nós precisamos treinar o andar por convicções, treinar o andar em fidelidade. Lembra que a palavra fidelidade também vem da palavra pistes, que é a palavra fé. O justo vive por fé. Em muitas versões diz, o meu justo viverá por fidelidade. A gente leu no primeiro texto do dia de hoje, né, que a gente começou lendo 1 Coríntios 4:2. E ele diz assim, o meu povo precisa ser encontrado de forma fiel. Então, gente, resumindo, quer viver uma vida abençoada? Traga fidelidade para a sua rotina, para suas escolhas, para a sua palavra. Seja fiel em tudo. Seja fiel nos seus relacionamentos, seja fiel para com você, seja fiel para com os seus projetos, seja fiel para com um plano de Deus para a sua vida. Não fuja das situações por medo, não deixe de fazer algo por sentimento, ande sobre suas convicções. A Bíblia diz, retenhamos firmes a confissão da nossa fé. Fidelidade é algo que você agarra e você pratica com firmeza para que você possa colher dos resultados da mesma. Então fala comigo aí, repete comigo, fala assim, eu sou fiel. Fala aí para você, bate no peito aí e fala assim, eu sou fiel. Eu tenho certeza que você é e por causa disso, grandes coisas vão se manifestar na sua vida. Amém? Eu coloquei aqui embaixo, para quem não segue lá no YouTube, segue lá. E aí, Pastor Leandro Machado, esse é o nome do canal. Todo dia tem um vídeo novo do nosso projeto Bíblia em um Ano. Nós estamos lendo a Bíblia todo dia, já estamos no dia 200, né? Já passamos aí do dia 200. Porque, querido, nós somos fiéis, amém? Fiéis à leitura da Bíblia, fiéis ao propósito de Deus e por isso tudo dá certo na nossa vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu declaro mesmo, Pai, que a graça e o favor, o auxílio do Teu Espírito Santo vão colaborar com a gente e nós vamos, ao fazer escolhas acertadas, por tornar e nos portar como pessoas mais fiéis. Eu oro por auxílio do Teu Espírito Santo para que a gente possa ser fiel, né, com aquilo que a gente fala, com os horários que combinamos, com os nossos patrões, com os nossos maridos, esposas, filhos, com o ministério da igreja, não faltando as escalas, Pai, sendo fiel mesmo, com 100% do nosso comprometimento, Pai, e assim sendo luz nesse mundo. Eu oro para que o Senhor nos ajude cada escudeiro, Pai, que tem desejado viver uma vida diferente,
viver uma vida melhor, Pai, para que o teu santo nome seja exaltado. Declaro para todo mundo um dia próspero, um dia abençoado, um dia repleto, Pai, de novidades e boas novas vindo da parte do Senhor, portas abertas, favor e graça se manifestando, Pai, em tudo, vindo de todos os lados. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, repete, fala comigo aí, diga, eu sou fiel. Então, na live de hoje nós falamos muito sobre como ser fiel. Falamos que fidelidade é algo que pode ser treinado. Nós vimos que fidelidade pode ser um hábito. Fidelidade faz parte da vida cristã. Eu vou deixar essa live salva para você no meu feed, para você assistir. Você que está chegando aqui, não é? E não teve oportunidade de ser abençoado por essa palavra, vai ficar salvo lá no feed. Mais uns 5 minutinhos já entra lá, você pode assistir e você pode também compartilhar. E, gente, tem uma novidade para você, não é? A partir de segunda-feira, então, a gente volta com a nossa live de segunda a sexta. O pessoal me mandou bastante mensagem no direct pedindo para a gente estar de novo aqui, não é? De segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Das 7h30 às 8h, nós vamos ter o nosso devocional aqui dos escudeiros, o devocional para trazer verdades que vão fortalecer o seu dia e te inspirar. Então, convida alguém para estar com a gente, né, a partir de segunda-feira, né, nos nossos devocionais. E a gente já vai começar a segunda-feira, presta atenção nisso. Presta atenção, nós já vamos começar segunda-feira fazendo um desafio, na verdade nós vamos ter um desafio de 7 dias, não é? Para mudar hábitos, para se tornar pessoas melhores. Então se liga, nós vamos ter um desafio que vai começar semana que vem, 7 dias, não é? Um desafio para mudar a vida, para viver acima da média. E aí, você está pronto? Está pronto para ler mais comigo, orar mais comigo, para acertar coisas, para ter as áreas da sua vida transformadas? Então, segunda-feira, a gente vai começar do nosso desafio de 7 dias para mudar as áreas da sua vida. Prepara, abre o seu coração, enche expectativa, chama todo mundo, porque segunda-feira, 7h30, nós vamos estar aqui. Gente, um grande abraço, compartilha essa live. Lembra, você precisa ir lá no feed, você precisa dar um like, você precisa comentar, tem que clicar na bandeirinha assim, ó. E tem lá para todo mundo saber que isso é importante, que essa live é importante, e o Instagram compartilhar com mais gente. Um grande abraço, fique com Deus e acompanhe nas redes sociais durante o dia, porque tem post para abençoar a sua vida. Um grande abraço, querida, até amanhã não, até segunda-feira, no nosso desafio às 7h30 da manhã. Fica com Deus e tchau, tchau.